Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, leitura do dia 25 de setembro, leitura de número 268. A porção do Velho Testamento está em Isaías 45:11 a 48:11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei este homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e pertencerão a você, ó Jerusalém. Eles a seguirão acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro. Não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Não falei secretamente, de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham, reúnam-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Bel se inclina, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me ou quem me considerarão igual?
A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam um ourives para transformar isso num deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam. Põem-no em pé em seu lugar, e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disso, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês, de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu, levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Sentem-se em silêncio, entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada Rainha dos Reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos, e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos você pôs um jugo muito pesado. Você disse, continuarei sempre sendo a Rainha Eterna. Mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então, escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança e diz a si mesma: somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você, num mesmo instante, num único dia: perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso. A despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento, você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça a alcançará e você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Continue, então, com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém. Não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-la. Escute isso,
Ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá. Vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor, invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas. Minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas. Então repentinamente agi e elas aconteceram. Pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze. Por isso há muito contei a vocês essas coisas. Antes que acontecessem, eu as anunciei a você para que não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram. Minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas. Olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante, eu contarei a você coisas novas, coisas ocultas, que você desconhece. Elas foram criadas agora, e não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes. Por isso você não pode dizer: sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento, nem entendimento. Desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Agora, a parte do Novo Testamento em Efésios 4, de 1 a 16. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Agora a parte de Salmos 68, de 19 a 35. Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano, Ele é o Senhor, que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos.
o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação, bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los, os príncipes de Judá acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco, por causa do seu templo em Jerusalém. Reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados, tragam barras de prata. Espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos, venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra. Louvem o Senhor. Aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Agora a parte de Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 25 de setembro, leitura de número 268. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.